Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem aí. Primeiro, parabenizar vocês pelas atividades, quem fez, ficou uns trabalhos bem legais. Tive o trabalho de ouvir todos, queria inclusive depois montar alguma coisa em cima disso, mas deixa a gente voltar primeiro, acabar essa loucura que está na nossa vida aí, para a gente tentar fazer uma construção de um flash mob ligado com essas narrativas. Ficou uma sonorização bem bacana, tá, galera? Mas enfim, vamos aí para nossa outra aula, né? E a gente meio que já começa a ensaiar alguma coisa já do segundo bimestre, né? Que a gente já terminou praticamente o nosso conteúdo do primeiro, agora a gente está entrando no segundo. Então, sem delongas, para a gente também ser um pouco mais curto, nós vamos falar um pouco sobre poéticas pessoais e processos colaborativos, né? O que nos chama a atenção aqui agora é sobre essa questão de processos colaborativos. Então, quando a gente fala colaborativos, a gente está falando de um projeto em conjunto, onde a gente colabora para construir alguma coisa junto. Então, na arte, de forma geral, a gente tem uma ideia que o artista ele produz muitas vezes solitário, em casa, e se deu muito no Renascimento, né, onde os artistas desenhavam, pintavam, faziam tudo isso nas casas deles, né, nos seus ateliês, como era chamado. Com a vinda da contemporaneidade, o que se tem muito hoje é esse processo colaborativo, ou seja, um produto ou uma arte, às vezes, passa na mão de algumas pessoas, né? Nós temos muitos artistas plásticos, por exemplo, que ele tem a ideia, tem um insight, vamos dizer assim, né? E às vezes ele não produz a obra, ele terceiriza, né? Ele, por exemplo, um trabalho de carpinteria, né? Ou um trabalho tecnológico, onde ele tem que botar a mão na alguém que fabrica um software para poder processar o que ele imaginou, né? Nós vemos muito isso, nós vamos entrar nesse estudo, inclusive, dessa contemporaneidade, da colaboratividade, né? Do processo colaborativo e como é que essas poéticas pessoais, né? Poética no sentido, um pouco, vocês já tiveram um pouco disso no trabalho do Flash Mob lá, com o poema do Álvares de Azevedo, né? Então, onde vocês construíram uma pequena fragmentação poética e um trabalho pessoal, né? Claro, poderíamos mais profundamente brincar mais com isso, a ideia é um pouco disso também. Mas nós vamos entrar agora em falar um pouco de processos colaborativos, principalmente no teatro, né? Será que o teatro ele é construído colaborativamente? Muito, tanto que esses processos colaborativos vem muito de um grande pesquisador teatral chamado Augusto Boal. Ele é um brasileiro, né, e que tem uma pesquisa muito grande em relação a isso, que ele fala, que ele construiu muito, fez muito dos seus trabalhos aqui no Brasil, para fora, no exterior, reconhecido mundialmente, porque ele fazia a construção das suas cenas colaborativamente. Ele não vinha com o texto pronto, que nem a gente acha que escreveu o texto, vai lá, os atores ensaiavam. Não. Ele construía a cena a partir da experiência das pessoas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro disso. Por exemplo, quando ele fez um trabalho junto com os assentamentos de Sem Terra, ele passou um bom período lá e junto com o pessoal de Sem Terra, vamos dizer assim, ele desenvolveu essa pesquisa, que é o chamado teatro do oprimido, que é onde ele escutava os operários, escutava essas pessoas que não tinham voz no teatro, né? Que a gente acha que teatro é tudo erudito, papapá. Então, dentro dessa perspectiva, né, ele chegou, contando rasamente, ele chegou no assentamento, foi apresentar uma peça falando sobre o MST, e as pessoas perguntaram, mas isso não tem nada a ver? Você está falando, o que você conhece disso? Você já passou fome, um exemplo? Isso tocou um pouco o Augusto Boal, e ele, não só ele, alguns dramaturgos, né? Ele falou, eu tenho que representar o que essas pessoas são e o teatro é mais vivo do que isso. Isso foi um exemplo bem raso. Augusto Boal é muito mais forte do que isso. Então, surge aí esse processo colaborativo, ou seja, a colaboração, onde a arte, o objeto artístico, ele passa por várias mãos até um objeto final. E ainda falando um pouco de teatro, para mim não se estender muito, né, para a gente não ir muito longe, então eu vou postar aí também um vídeo chamado de uma companhia que se chama CIALCT, que significa Les Comédiens Tropicales,
né? E eles têm um processo de um trabalho chamado Verter, onde todo o processo ele foi construído colaborativamente. Não tem uma dramaturgia, é um espetáculo de 1 hora sem fala, e as cenas elas foram criadas por pessoas externas, inclusive. Chamou um artista, falou, tem esse material aqui, o trabalho é baseado num grafiteiro chamado Banks, um inglês, acho que a gente já falou um pouco dele, se não me engano, esse ano. Se não falou, já devíamos ter falado. Ou seja, as cenas são praticamente 10 cenas e elas não têm palavra, ela é musical, uma poética urbana, de intervenção urbana, um pouco que a gente falou também no mês passado. E sim, todas as cenas são criadas de artistas que estão na cena e outras cenas de artistas que nem sabiam o que era o processo. A gente deu uma imagem para essa pessoa e essa pessoa, eu penso uma cena assim, pá, eu acho que gostaria que vocês fizessem isso. E a gente, em cima da ideia deles, transformava a outra ideia e construiu a cena. Estou falando a gente porque eu também participo do processo e gostaria que vocês assistissem esse vídeo, né? Se chama Verter. Depois, na outra aula, eu vou explicar um pouco disso. Vamos deixar aí os comentários, tá bom? Então, para não prorrogar, vou postar o vídeo lá, vocês assistam, tá no YouTube também, tranquilamente. O vídeo é longo lá, é a peça inteira, é 1 hora. Não precisa, assistam o começo e depois você pode ir pulando alguns pedaços. Se você se interessar em assistir tudo, é legal. Mas eu acho que vai ficar um pouco entediado. Mas teatro é bom ao vivo, né? Mas enfim, assistam pedaços, vejam as impressões que nós vamos trabalhar em cima de um pouco dessas poéticas e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, ó. E as aulas de arte é para se divertir, galera, e mais light, entendeu? Nada de sofrimento aí, tá bom? Eu sei que é difícil gravar um negócio, relaxa, vocês estão em casa, estão trabalhando alguns. Tenta ser mais, programe seu estudo, né? Nossas aulas eram de segunda e quarta. Tenta reservar esse horário para estudar ainda, para manter um processo de estudo. O Enem está aí, as coisas estão vindo, porque não vai parar. Mas nós temos que ao máximo produzir. Beijão, galera, e até a próxima aula. Um abraço para todo mundo. Fui!